Reportagem especial de hoje, você vai ver um filme impressionante. São imagens de um objeto voador não identificado encontrado numa floresta russa e estavam guardadas as 7 chaves nos porões da KGB, a agência de informações da antiga União Soviética. A equipe de produção do Channel 4 britânico que produziu a reportagem mostrou o filme para vários especialistas. Eles não encontraram qualquer indício de montagem. Em novembro de 1968, moradores de Sverdlovsk, na União Soviética, viram bolas de fogo cruzando o céu. Uma delas começou a cair e depois disso ouviu-se uma explosão. A história foi contada num livro do escritor russo Veniamin Vereshchagin. O jornal local registrou o fato com a versão oficial, de explosão num depósito de grãos, mas mencionou que os moradores da região já tinham testemunhado luzes estranhas dias antes. Seria mais uma entre tantas histórias semelhantes, não fossem os boatos sobre a existência de um filme mostrando o local do acidente. Com a ajuda do escritor, o Channel 4 britânico conseguiu no mercado negro cópias desse material. A visão é de uma câmera no alto de um caminhão do exército soviético. Ao fundo, na floresta, há algo que se parece muito com um disco semi-enterrado entre as árvores. Os soldados descem do caminhão liderados por um capitão. As tropas são recebidas por outro oficial. Soldados, oficiais e agentes à paisana cercaram o local para guardar ou para examinar o objeto. As imagens são muito claras. Tudo indica que foram usadas 2 câmeras. Uma portátil que começa a filmar em cima do caminhão e uma segunda, vista aqui num tripé. Há uma constante troca de câmeras durante a filmagem, como se procurassem as melhores imagens ou se recebessem ordens de um superior. No início de 1969, um fazendeiro encontrou alguns vestígios estranhos de uma floresta próxima de Sverdlovsk. 2 oficiais da KGB examinaram o local e o isolaram. Depois de uma profunda investigação da área, eles encontraram destroços de um objeto em forma de disco parcialmente enterrado. A partir das imagens do filme e com as informações do escritor russo, foi possível criar uma versão animada pelo computador de como os pesquisadores acreditam que tenha ocorrido o acidente. No começo, todos achavam que os destroços eram parte de alguma aeronave de ponta fabricada nos Estados Unidos ou Inglaterra. Mas depois de analisar o material, chegamos à conclusão que ele não tinha componentes conhecidos neste planeta. Foi então que outros vieram para transportar os destroços para uma base militar em Moscou. Em nenhum trecho do filme, os soldados tentam remover o objeto ou mostram seu interior. Neste ponto, um homem que devia ser um comandante da KGB dirige o câmera para que enquadre o disco. Por esse lado, é possível ver o homem com a câmera portátil filmando atrás ou dentro do disco. No entanto, esse trecho de filme não foi incluído nas latas a que a produção teve acesso. Nós sabíamos de algumas intenções dos russos depois que passamos a receber muitas informações falsas. Era um sinal claro de que eles estavam escondendo alguma coisa. Tudo indicava que haviam descoberto algo muito importante em Sverdlovsk e estavam tentando manter em segredo. Nesta pasta comprada por $10 mil estava um relatório secreto da KGB sobre a Operação Sverdlovsk. Este relatório descreve em detalhes o resgate do objeto. O documento menciona a queda do disco, os restos orgânicos e a existência do filme. Há também essa ordem secreta do Ministério de Defesa soviético pedindo apoio militar para uma determinada unidade. O número da unidade mencionada é o mesmo que aparece nos distintivos de alguns soldados do filme. O filme era provavelmente manipulado somente por um seleto grupo de pessoas que sabiam da sua existência. Não há dúvida que grupos de inteligência do exército de outros países estão juntando dados, seja no Brasil, na Austrália ou na Inglaterra. É claro que a KGB também coletava informações, e quando você monitora os céus, você encontra UFOs, disso não tenho dúvida. O Vermelho filmaram o objeto encontrado numa montanha da União Soviética. Será que o filme é mesmo verdadeiro? Na reportagem especial de ontem, o
Jornal da Band mostrou imagens feitas pelo exército soviético no final da década de 60. O filme ficou escondido nos porões da KGB por 30 anos. A produção do Channel 4 britânico conseguiu uma cópia no mercado negro. Supostamente é o registro de um disco que caiu na região de Sverdlovsk, na antiga União Soviética. Mas será que o filme é mesmo verdadeiro? Cientistas e ufólogos pediram um exame detalhado. Uniforms, correct. Os uniformes, por exemplo, estão corretos para a época? Será que o filme foi mesmo feito na União Soviética? Eu acho que ele merece uma análise mais minuciosa. O especialista em cinema, Sergei Goncharov, foi chamado para examinar a autenticidade do filme. Ele começa pelas latas e explica cada detalhe. Aqui o nome da empresa que fabricou o filme na cidade de Vernaslav e a inscrição A2, que é o tipo de película. Para Sergei, as latas são autênticas. O próximo passo é a análise do filme. Logo no início do filme, algumas inscrições em russo. Tem esta palavra, machala, que quer dizer começo. Na sequência, outras duas informações. O mês de março e o ano, 1969. Depois vem a palavra plunka, que em russo quer dizer emulsão ou película, seguida do número 267. O especialista destaca a próxima inscrição que aparece impressa no filme. Em cima, a palavra confidencial, o logotipo da KGB e embaixo, arquivo da KGB. Depois compara as marcas da película com as das latas. Aqui na borda do negativo estão as palavras em russo que querem dizer filme de segurança e tipo A2, que é a mesma informação que está na lata. O filme foi mostrado também ao pesquisador Paul Stonehill. Para ele, detalhes como as cores, a qualidade das imagens e os uniformes indicam que o filme é real. Vi muitos filmes produzidos nos anos 60, e este tem a mesma qualidade. Para mim, a sensação é que este filme não foi feito com a intenção de enrolar alguém. As armas e os uniformes usados pelos soldados que aparecem no filme foram cuidadosamente analisados. Robert Schoenig, especialista militar, explica que eles estão vestindo sobretudos de inverno, o que justificaria a pequena quantidade de insígnias. São todos membros de uma mesma unidade. É possível ver que usam armas do tipo AK. Até hoje, é o tipo de armamento mais usado pelo exército russo. É uma característica importante e consistente. Este jornalista, especializado em UFOs, ficou impressionado com a qualidade do filme. Mas alerta que, apesar de muito claro, poderia ser algum tipo de pista falsa da KGB. Por que razão eu não sei, mas a KGB sempre foi notória em fazer isso. Podem também ter feito algum tipo de filme de treinamento, sei lá. Mas se ele for real, isso eu não tenho como julgar, é o melhor registro de um suposto acidente com UFOs e alienígenas que eu já vi. Será mesmo possível que os russos tenham encontrado uma nave alienígena há 3 décadas? E os eventuais ocupantes desta nave? Teriam sido achados? Estas imagens podem ser uma pista. Este filme também foi feito em março de 1969 e resgatado pela produção do Channel 4 britânico. As imagens mostram o exame de uma criatura que teria sido encontrada na nave de Sverdlovsk. A equipe tem 3 homens e uma mulher, todos com aventais brancos. Falam em russo e estão investigando um espécime. O líder da equipe descreve seus passos e as observações que estão fazendo. Depois de vários minutos assim, há uma mudança no ângulo da câmera. Agora o espécime é examinado mais detalhadamente. O tecido é difícil de cortar. Vamos tentar com um alicate de corte. Segurem nos 2 lados, por favor. Estou tentando cortar as costelas. Uma coisa branca aparece. O tecido é muito resistente. Agora me ajudem a abrir.
Aquele instrumento. Não pode. Estamos tirando esse pedaço. Escreva. Estamos tirando um órgão interno. Estou cortando uma membrana que parece uma pele interna. Vários instrumentos são usados para abrir e cortar o que o coordenador chama de tecido. Ele também descreve várias partes que estão sendo removidas e diz que nunca viu nada parecido. O ângulo da câmera muda de novo e, finalmente, os cientistas posam para a câmera com várias amostras da autópsia. Se o filme é autêntico, ele representa uma das maiores descobertas científicas de todos os tempos. Mas onde ele foi feito e o que aconteceu com o ser visto aqui? Através de documentos e papéis dos arquivos secretos da KGB, foi possível chegar a este local. Um laboratório do antigo Instituto de Pesquisas Biológicas, onde hoje funciona o Instituto Médico de Moscou. As mesas e o desenho da cerâmica no piso confirmam. É o mesmo lugar onde foi feito o filme. As experiências secretas deram lugar a aulas de anatomia para estudantes de medicina. Mas o porão do prédio ainda guarda vestígios de um passado misterioso. Quando o que acontecia aqui estava longe de fazer parte do domínio público. Em busca de mais informações sobre os profissionais envolvidos na cena da autópsia, foram encontrados esses documentos. 3 atestados de óbito datados de 24 de março de 1969, ou seja, uma semana depois de terem participado daquele exame. A causa da morte de todos é a mesma: hemorragia cerebral. As possibilidades disso acontecer naturalmente são quase nulas. Mais um mistério que nunca será esclarecido.